Americanos votam com os pés e se mudam de estados democratas para estados republicanos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Foram divulgadas recentemente pelo Instituto do Censo Americano os resultados do censo global feito em 2021. Uma coisa chama muito a atenção. 3 estados americanos, os maiores estados democratas, perderam uma enorme quantidade de habitantes, principalmente entre 2020 e 2021. O estado de Nova York, que inclui a cidade de Nova York, perdeu um total de 319 mil habitantes no último ano. O estado da Califórnia perdeu 261 mil habitantes. E o estado de Illinois, onde fica a cidade de Chicago, perdeu 113 mil habitantes nesses anos. Esses 3 estados são os maiores estados azuis, ou seja, que votam seguidamente em democratas. E para onde foi essa gente? Os principais estados que receberam essa migração foram o Texas e a Flórida, estados conhecidamente republicanos. O Texas recebeu 125 mil e a Flórida 134 mil novos residentes. O fato é que esse fenômeno já havia sido identificado e fizemos até alguns vídeos sobre isso ao longo do ano passado. Por exemplo, por que tantas empresas estão saindo da Califórnia e fuga de Nova York. A novidade agora é que temos os números comprovando o que antes era apenas um sentimento. Por que essas pessoas estão se mudando desses estados? Bem, não existem respostas simples, sempre há um conjunto de fatores, cada pessoa pensa de um jeito. Mas uma coisa é certa, não é por preferirem estados quentes a estados frios, ou qualquer outro fator de localização geográfica. Sim, morar em lugares muito frios não é para qualquer um. Eu aqui no Rio de Janeiro reclamo muito do calor, mas sou o primeiro a reconhecer que frio em excesso é ainda pior. Mas isso não explicaria por que tais movimentos aconteceram com a Califórnia, que tem um clima quente também. E no caso de Nova York e Chicago, porque só aconteceram no último ano. Essas cidades sempre foram muito frias, o Texas e a Flórida sempre foram muito quentes, então se não mudou nada no clima, por que mudou a quantidade de gente? Uma explicação mais convincente seriam as medidas de contenção da pandemia. Os estados democratas, os que perderam os habitantes, adotaram as medidas mais duras para a contenção da pandemia, ao passo que os estados republicanos, aqueles que receberam o fluxo migratório, estavam entre os que optaram por medidas mais leves. Embora tenha feito lockdown e requerido o uso de máscara no início da pandemia, a Flórida aboliu tais medidas em outubro de 2020 e nunca mais as exigiu. O Texas seguiu esse caminho pouco depois. Ao mesmo tempo, os estados azuis continuaram com medidas de isolamento, fechamento de comércio, exigência de máscaras e agora, mais recentemente, passaporte de vacinas. Ninguém gosta de autoritarismo estatal, certamente esse motivo pesou na decisão das pessoas, principalmente quando você contrasta esse autoritarismo todo com o resultado prático disso. O número de mortes por milhão de habitantes nesses estados todos foi mais ou menos o mesmo, ou seja, as medidas não tiveram o efeito que pretendiam. Mas seria ingenuidade achar que foi só isso. Se você pegar a série histórica, verá que esses estados já sofriam uma diminuição consistente da população, no caso de Nova York e Illinois, e mesmo a Califórnia, que alguns anos atrás ainda ganhava mais imigrantes do que perdia, viu sua taxa reduzir ano a ano até ficar negativa em 2019. Mas em todos os casos, a perda de imigrantes cresceu muito em 2021. Então, embora a pandemia possa ter acelerado as coisas, já havia uma tendência antes disso. Se você olhar a história desses estados, percebe o problema ali. Excesso de regulamentação, excesso de leis prejudiciais ao livre mercado, excesso de intromissão do governo na vida privada. Estados que já foram exemplos de fronteiras para novos negócios. Nova York era vista como uma fronteira para quem fazia negócio na Europa, depois Chicago foi vista como uma cidade nova para se fazer negócio. A Califórnia, durante muito tempo, foi vista como uma terra com poucas regulamentações, onde você conseguia fazer negócios com facilidade. Depois, com o passar do tempo, essas regulações foram mudando, esses estados ficaram extremamente socialistas. Quando abordamos a transferência da Tesla da Califórnia para o Texas, vimos que foi exatamente esse o problema enfrentado por Elon Musk e que o fez tomar a decisão. Políticos socialistas muitas vezes querem incluir leis
para regulamentar aspectos da economia em favor dos mais pobres. O problema disso é que, mesmo supondo que tais leis tenham boas intenções, elas não necessariamente dão o resultado esperado. Eles esquecem de considerar que o livre mercado é uma entidade física que responde a estímulos conforme a sua própria lógica, não conforme a intenção do legislador. Toda lei impõe um custo à sociedade. Algumas leis são mais caras, outras são mais baratas, mas todas têm um custo. Quem paga o custo de uma lei vai variar de acordo com o tipo de lei. Mas quando essa lei, que é coercitiva, é obrigatória, regula atos de uma relação voluntária, como por exemplo a relação de consumo, a relação de emprego, qualquer relação que seja, a parte mais fraca da relação vai acabar pagando os custos dessa lei. O motivo é óbvio: se a relação é voluntária, ninguém vai fazê-la se o custo for pago por ela. Quem estiver em posição de negociação mais fraca, precisando fechar aquele acordo, vai acabar pagando todo o custo da lei. É por isso que toda a legislação trabalhista brasileira, por exemplo, é paga pelo empregado. As pessoas acham que têm direito às férias, a 13º, etc. E não percebem que quem paga por todas essas coisas são elas mesmas. O patrão não vai tirar do bolso dele um 13º salário. Ele já fez a conta na hora de te contratar e já ofereceu um salário proporcionalmente menor para compensar não apenas o custo do 13º salário, como todo o risco jurídico de você depois entrar futuramente na justiça por conta desse 13º salário. Então, essas leis acabam tendo um custo e prejudicam exatamente aquelas que elas originalmente pretendiam proteger. Mas não é só isso. Tornam todo o ambiente de negócio mais engessado e difícil, mais burocrático, mais judicializado. E isso acaba dificultando para todo mundo, até para o patrão. Tanto as pessoas com salários baixos e poucas oportunidades, quanto os empresários tendo dificuldades de gerir o seu negócio, acabam buscando lugares mais amigáveis, com menos regras. Aqui no Brasil e na maior parte dos países, como a legislação é monolítica, não faz diferença se mudar, por exemplo, do Rio para São Paulo. A lei é basicamente a mesma. Mas lá nos Estados Unidos, como cada estado tem a sua legislação própria, votar com os pés é sempre uma possibilidade. Simplesmente saia de onde está um governo ruim e vá para onde há bons governos, onde há boas regras. Escolha a lei que você prefere seguir. De fato, esse tipo de decisão pode ser aplicado até mundialmente, e isso tem sido feito por muito mais gente. Porém, é mais complicado mudar de país, é outra língua, outra cultura. Para os americanos, por outro lado, mudar de um estado para o outro não é uma coisa tão complicada assim. Mas há um terceiro fator que também acelerou o efeito dessa mudança: a possibilidade do teletrabalho ou home office. Tecnologicamente, essa possibilidade já existia há muito tempo. Porém, como as pessoas e as empresas não tinham o costume, a experiência de trabalhar assim, a grande maioria ainda trabalhava no modelo tradicional, com trabalho presencial, em um escritório, em um prédio. Isso torna a opção de mudar o estado mais complicada. Os prédios não se movem. Para uma empresa mudar para outro estado, teria que mudar todos os empregados ao mesmo tempo. Isso é uma dor de cabeça enorme. Um custo muito alto. Com o home office, a coisa fica mais simples. O escritório pode mudar imediatamente, os funcionários podem ir se mudando conforme a importância, porque enquanto eles não se mudaram para uma nova cidade, eles continuam trabalhando via teletrabalho. Ganha-se muito mais flexibilidade para a mudança, o que permite mais facilidade nisso. A pandemia certamente trouxe muitas das piores coisas para a nossa sociedade. Além das mortes muito tristes, muitas leis abusivas, restrições injustificadas de direitos. Mas trouxe algumas coisas muito importantes que terão um enorme impacto no futuro. Uma delas é a possibilidade de trabalho à distância, cada vez mais simples e real. Em algumas profissões, como desenvolvedor de sistemas, consultor, hoje é relativamente simples trabalhar à distância e nada impede você de morar num país mais barato enquanto trabalha e recebe de uma empresa em outro país. O ideal libertário do governo por entidades privadas fica cada vez mais próximo. Uma sociedade de leis privadas, como a proposta por Hans Hermann Hoppe, em que as pessoas contratam voluntariamente um governo, uma empresa de segurança privada que forneceria segurança a elas, independente
independente do local físico onde elas estejam, de certa forma estamos cada vez mais próximos disso. O modelo americano é mais próximo disso daí porque você pode escolher o estado onde você vai morar. A posição física que você ocupa no globo está cada vez se tornando mais irrelevante para a sua vida de forma geral. E dessa forma desaparecem vantagens comparativas que haviam no passado de se ter um ordenamento jurídico baseado no local geográfico, como é o Estado tradicional. O Estado tradicional implica justamente no monopólio das leis e segurança numa região física delimitada. Votar com o pé é uma alternativa, votar com a internet é outra. Cada vez mais é possível se distanciar de governos opressores, de regras abusivas e de impostos extorsivos usando a criatividade e a internet. O Ancapistão está cada dia mais próximo da nossa realidade. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Cipo Libertário, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!